do curso, que é o curso de pregadores. Nós já vimos anunciado aí o mês inteiro, e aí nós temos alguns alunos aqui conosco, fazendo aqui ao vivo, e nós temos também alguns alunos online, que estão fazendo pela internet. Essa gravação, esse vídeo, vai estar disponibilizado no nosso site, para quem quiser fazer o curso online, quem quiser fazer o curso pela internet, que vai ser também um preço bem bacaninha para abençoar o povo de Deus, amém? O nosso primeiro tema hoje é hermenêutica, ok? Vamos estudar o tema hermenêutica. Aí você, quem está com a sua caderno de anotação, tá? Anote aí, por favor. Hermenêutica. E o que é hermenêutica? A arte de interpretar. A arte, deixa eu falar aqui, a arte de interpretar textos, tá? Isso chama-se hermenêutica, a arte de interpretar textos, ok? Textos. Então isso significa hermenêutica. E é claro que dentro dessa aula, dentro desse período de estudo, nós vamos falar também sobre exegese e também homilética, e vamos falar também um pouco de oratória, ok? Então nós vamos fazer um curso completo praticamente hoje sobre a arte de pregar. Então você que já pregava, eu já pregava, eu já dava testemunho, eu já contava assim algumas coisas. Então, tem pessoas que não conseguem passar de 5 minutos quando ele começa a falar alguma coisa. Por quê? Porque ele não tem argumento suficiente. Ele não tem argumento para continuar falando. Então, vou ensinar você, dentro da homilética, você conseguir dividir cada tópico em 5 minutos, 10 minutos, para que você consiga falar de 30 a 40 minutos ou até 1 hora, direto, sem cansar o público e sem ficar repetindo o que você já falou antes. Porque tem gente que você está ouvindo, daqui a pouco ele está repetindo tudo de novo. E você fala, mas já falou isso já no início. Mas sabe por que ele repetiu? Porque está faltando argumento. Ele não tem um argumento, ele não tem conteúdo para continuar falando. Então, qual é a dica que eu dou para quem começa a falar e não tem argumento para continuar? Eu digo para ele que é melhor ele parar ali do que ele continuar sendo chato. Porque tem gente que ele acaba transformando a mensagem que ele começou tão bem numa mensagem chata no final. Então tem gente que ele começa bem e termina mal. O pregador, ele tem que começar bem e terminar bem. Ele não pode ficar preocupado com o início da mensagem só. Ele tem que estar preocupado também com o final da mensagem. Se ele tem uma mensagem boa para transmitir, ele também tem que estar preocupado como que ele vai terminar essa mensagem. Porque senão o que ele falou de bom, no final fica ruim. E as pessoas costumam lembrar sempre da pior parte. Então você tem que ser feliz em tudo. Então a hermenêutica, ela ajuda a você ter um desenvolvimento para transmitir a mensagem. Deixa eu te falar uma coisa importante dentro da hermenêutica. Você precisa entender que você não precisa falar coisas difíceis, transmitir uma mensagem difícil. Não precisa ficar achando passagens obscuras, passagens difíceis na Bíblia,
Para poder transmitir não precisa. Basta você pegar uma passagem simples e enriquecer essa mensagem de informações maravilhosas. Você tem que entender o seguinte: o feijão com arroz, às vezes bem temperadinho, é melhor do que um churrasco salgado demais. É ou não é? É, do que uma lasanha toda mal feita. Então você come um arrozinho com feijão temperadinho, um arrozinho com feijão bem temperado, desce bem. Mas quando você come um churrasco salgado, né? Ou então quando você come uma picanha dura, né? Alguma coisa assim, desce mal. Então não se preocupe com coisas fantásticas. Se preocupe com coisas que muitas vezes são simples, mas que são de grande relevância. Deu para entender como é? Então, eu vejo pregadores pecando quando eles querem transmitir algo difícil, quando eles nem sabem falar o que é fácil. Então, vamos começar a montar uma mensagem depois com um tema fácil, com uma passagem simples, que tem gente que está esquecendo essa passagem simples, mas ela tem conteúdo importante. Então vamos lá. O que é hermenêutica? É a ciência, a arte de estudar a interpretação da Bíblia. Ou seja, é a ciência, a arte de interpretar textos. E textos, pode ser textos de um livro, de uma literatura qualquer, mas nós estamos estudando o texto bíblico. Como é que se interpreta um texto bíblico? Você tem que saber, em primeiro lugar, se você quiser anotar, quem escreveu aquele texto. Bota aí, quem escreveu? Quem escreveu o texto? Você tem que se preocupar. Quem foi o autor daquele texto? Quem escreveu? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, quando que esse texto foi escrito? Quando? Você sabe quando? O ano? A época? Tem que saber. Procurar saber. Quando? Agora bota aí. Terceiro lugar, por que foi escrito? Então, primeira coisa, vou escrever para te ajudar. Quem escreveu? Segundo, quando foi escrito? Terceiro, onde foi escrito? Quarto, por que foi escrito? Ok? Então, basicamente, nós precisamos de responder essas 4 perguntas. Tá bom? Para facilitar ali para você. Para ter uma boa interpretação, nós precisamos de responder essas 4 perguntas. Quem escreveu? Quando foi escrito? Onde foi escrito? E por que foi escrito aquela mensagem? Você já parou para pensar quando você vai ler a Bíblia? Já parou, Tiago, hein, Jefferson, para pensar nessas 4 coisas? Tem que pensar nisso. Você vai interpretar um texto. Em primeiro lugar, tem que analisar quem escreveu. Vamos supor, Paulo escreveu. Aí eu tenho que estudar o perfil literário do autor. O perfil do autor. Qual é o perfil que ele adota para escrever? Tá? Qual o perfil do autor? Eu tenho que saber um pouquinho sobre o autor. Quem é esse autor? Paulo de Tarso? Quem é ele? Eu tenho que saber quem é esse cara. Segundo lugar, quando é que foi escrito? Eu tenho que saber mais ou menos o ano. 56 antes depois de Cristo? 60 depois de Cristo?
76 depois de Cristo, qual é o ano aproximado que esse cara escreveu esse texto? E isso você tem disponível em vários livros, em Bíblias. Sua Bíblia de estudo? Então, Bíblia de estudo tem no rodapé aí, mais ou menos. Você já procurou saber isso? Não, essa daqui não tem não. Essa não tem não. Mas você tem uma Bíblia de estudo. O pastor Alex tem uma Bíblia de estudo. Deixa eu dar uma olhada nessa Bíblia. Então, essa Bíblia aqui. Bíblia de estudo da Reforma. Aqui, Bíblia excelente para um pregador. Tá ok? Então vamos ver aqui no rodapé da Bíblia. Tá vendo aqui? Embaixo? Aqui você tem basicamente o ano que foi escrito aquele texto. Você tem aqui, por exemplo, quando foi escrito, onde foi escrito, entendeu? Quais circunstâncias, por que foi escrito. Eu vou trabalhar com isso. Viu? Aqui nós temos uma gama de... Isso eu estou dando um exemplo. Ó, tem a Bíblia de estudo pentecostal, tem a Bíblia de estudo Thompson, tem a Bíblia do pregador, tem várias Bíblias que têm estudos bíblicos nelas, informações importantes que você pode adquirir para que você seja um grande pesquisador da palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, 1 de João, tá ok? Olha aqui, isso aqui é importante, o Tiago e Jefferson, Alex e Douglas, aqui ó, tá vendo aqui do lado, João, o autor, tá vendo aqui? Data, dá para ver? Data, lugares, aqui onde ele tá. Tá tudo aqui, ó. Ó, por exemplo, autor, 1 de João, autor, apóstolo João. E foi 85 a 95 depois de Cristo que foi escrito isso aqui. Lugares, foi escrito várias igrejas, talvez na Ásia Menor, tá? Personagens, João, tal. Propósito, tem aqui embaixo, propósitos. Então, o que eu digo para você? Que você precisa de ter informações básicas para que você possa ter uma boa interpretação. Porque senão você vai dar uma interpretação para o texto que não tem, que não é verdade. Então você não pode dar uma interpretação para um texto que não existe. Porque tem gente fazendo isso aí. Ele está falando uma coisa que o texto não diz. Quer dizer, é o tipo de forçar texto, né? A pessoa está falando uma coisa que a Bíblia não está falando. E isso é o erro dos pregadores hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, para que eu possa interpretar um texto, é eu saber quem escreveu, quando foi escrito, onde foi escrito e por que foi escrito. Isso já daria para a gente fazer uma boa interpretação do texto. Não é não? Hoje a gente consegue fazer uma boa interpretação do texto, já baseando nessas questões aqui, que são de uma importância muito grande. Então, queridos, aí a hermenêutica, ela também tem uma ciência chamada exegese. Tá? O que vamos aqui, ó, escrever. Exegese. Ok? O que é a exegese? Exegese é a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica. Quer dizer, a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica. Então, como é que eu vou explicar isso? Tem gente que ele não consegue fazer uma boa exegese do texto. E ele faz, em vez de uma exegese, ele faz uma exegese. E o que é uma exegese? É botar no texto que não existe.
O que é exegese? É tirar todo o conteúdo do texto, tirar tudo que é bom, tudo que é verdadeiro do texto, ok? Então isso é exegese. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. A exegese, você vai aprofundar na interpretação. Por exemplo, um exemplo. Que língua foi escrita? Que língua? Ou o idioma, né? Foi escrito. Aí você vai se aprofundar mais. Você, em vez de saber só quem, quando foi, onde foi e por que foi, você vai saber o idioma, a língua. Foi escrito em quê? No hebraico? Foi escrito no hebraico? Foi escrito no grego? Foi escrito no latim? Foi escrito no aramaico? Qual língua foi escrito aquele texto? Aonde? Qual língua que foi escrito o texto? Viu como é que é importante? Você às vezes está lendo o texto, mas você sabe qual a língua que foi escrito. Foi escrito no hebraico, no grego, no latim, no aramaico. Por quê? Se você não souber isso, você vai dar talvez uma interpretação errada para aquele texto. Por que eu vou dizer isso? Porque você às vezes está pegando uma coisa que no hebraico significa uma coisa, mas no grego significa outra. No latim já significa outra. E no aramaico já significa outra. Entendeu? Até se você for olhar aqui, por exemplo, nos estados, no Brasil, por exemplo, o que é uma coisa aqui, em São Paulo não é a mesma coisa, é outra coisa. Se você for para o Nordeste, o que é uma coisa aqui, lá no Nordeste é outra coisa. Então você não pode garantir que o que está no hebraico significa a mesma coisa do que foi escrito em grego. Deu para entender isso? Se você for em São Paulo, aqui é bisnaga, né? O pão era antigamente, quando a gente falava, não dá uma bisnaga, era um pão desse tamanho. Lá em São Paulo era bengala. Não dá uma bengala. Como é que você faz? Viu? É a mesma coisa. É diferente. Bengala para pão. Então, tem lugares que as coisas são as mesmas coisas, mas com nomes diferentes. Isso que a gente tem que entender. Deu para entender até agora? Ok? Então vamos caminhar. Tentar se enquadrar no sistema cultural, né? Sistema cultural de acordo com o que o apóstolo estava inserido naquele momento, né? Exatamente. Tentar entender isso. Entender isso. Agora tem mais coisas que você precisa entender dentro desse aqui, daí dentro da exegese. Ó, você soube aqui quem, quando, onde e por quê, não foi? Qual língua foi escrita? Foi hebraico, grego, latim, aramaico. Agora você precisa saber mais outras coisas. Essa pessoa a gente entende tudo praticamente. Agora, não entende? Agora você tem que saber o seguinte: situação da época. Qual é o contexto histórico? Né? Saber o texto, saber o contexto. Contexto histórico. O que eu preciso fazer e falar isso? Contexto histórico.
Porque eu tenho que saber quem era o governante daquele local, quem era o presidente, quem era o rei, quem era o... Quem comandava, quem estava no... Quem era o rei da época? Vamos botar aqui, rei, né? Quem era o rei? Ou imperador? Ou imperador daquela época? Quem era? Dá para saber ou não dá? Hoje em dia. Quem é que mandava, quem é que comandava aquele império? Quem é que comandava aquela nação? Não dá para saber? Agora eu pergunto outra coisa. Qual era a moeda que circulava? A moeda da época. Qual era a situação econômica? Da época. Olha aí, isso aqui eu já consigo já ter uma gama de informação aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Qual era a situação econômica da época? Tem outra coisa que eu tenho que colocar aqui. Qual era a situação econômica? O que gerava a economia? Qual era o que se fazia lá? Era tecido, era plantação, pecuária, era agricultura? Qual era não tem cidade o que mexe com a economia, né? Não tem isso? Não tem lugar? O que mexia? O que mexia, não, o que eu vou falar? O que movia, né? O que movia a economia? A economia. Era agricultura? Era pecuária? Era tecido? Era indústria de não sei o quê? Ok? O que movia? Viu? Então eu tenho que saber. Dentro dessa gama de informação, o que eu vou ter? Uma base para eu ter uma boa interpretação daquele texto que eu estou lendo. Tá certo? Se você lê o texto e você não tem esse tipo de informação, você vai ter uma certa dificuldade de conseguir interpretar o texto de forma correta. Ok? Então, a exegese é distribuída em 5 bases. Primeiramente, que eu quero falar. Quais são as bases? 5 bases. A primeira base é a base estrutural. Vamos arrumar espaço aqui no quadro aqui para a gente ver. É a base. Deixa eu separar aqui para a gente poder. 5 bases. A primeira base é a base estrutural. E o que é a base estrutural? Doutrina que sustenta que o significado do texto bíblico está além do processo de composição e das intenções do autor. Tá certo? Base estrutural. Doutrina que sustenta que o significado do texto
bíblico está além do processo de composição das intenções do autor. Ou seja, o autor tinha uma intenção, mas você pode tirar mais do que o autor às vezes esperava que você tirasse. Deu para entender? Vamos supor, eu estou falando uma coisa para você aqui. Eu estou falando uma coisa aqui, mas você já está pescando outra coisa além do que eu estou falando. Isso é você ter uma base estrutural. Você consegue, não está viajando aí? Eu não estou falando, vocês estão, poxa, então significa que isso é assim. Quer dizer, eu nem falei, mas você já está pescando. É eu conseguir chegar. O autor tinha uma intenção, mas eu estou além da intenção do autor. Eu estou pegando mais do que ele queria me passar. Eu estou indo mais fundo do que a realidade que ele queria. Entendeu? Para a minha vida. Então, isso é muito importante. Segunda base é a gramático histórico da exegese. É a gramático histórico. Segundo, gramático histórico, ok? O histórico. Então nós vamos chegar lá. Gramática histórica, princípio de interpretação bíblica que leva em conta apenas a síntese e o contexto histórico do qual foi composta a Bíblia. Quer dizer, eu preciso saber o gramático histórico ou histórica daquela questão. Eu vou falar da parábola do filho pródigo, por exemplo. Tá certo? Parábola do filho pródigo. Eu estou falando isso que essa semana eu estou pensando muito nessa passagem. Então veja bem, a Bíblia não diz que aquele pai era judeu, a Bíblia não diz que aquele filho era judeu, a Bíblia não fala nada sobre aquela família, mas conta a história do filho que foi embora. Mas o que eu suponho que é que era de uma família judaica? Por quê? Porque quem estava contando a história era um judeu, era Jesus. Então ele estava contando a história de uma família judaica. Embora um judeu, um filho judeu, jamais pediria. Jesus quis complicar aquela questão para poder, jamais pediria a herança do pai. E um pai judeu nunca daria uma herança para o filho mais novo, porque quem tinha direito era o mais velho. O texto diz que ele deu para os dois, mas a herança só podia ser dada depois que o pai morresse, e o pai estava vivo. Então, quanta coisa você tira daí? É ou não é? Então, na verdade, o pai estava vivo, porque o filho não pode pegar herança com o pai vivo. Herança só quando o pai morre. Mas o pai deu. Quer dizer, então era um judeu que não estava obedecendo e respeitando a regra judaica. Por isso deu no que deu. Se um filho falasse, pai, me dá minha herança, porque eu quero a minha herança, eu quero minha parte, eu quero minha parte, eu quero minha parte. Historicamente, o filho levava uma mãozada no meio da lata. Mas a herança ele não ia receber nenhuma. E o que estava conectado, ou parecendo, é que o filho queria a morte do pai. Porque já que a herança só podia ser dada para quem tivesse morto. E o pai estava vivo. Então, se ele pediu a herança, qual era o desejo do filho? Que o pai morresse. Então, a gente, quando vai pegar uma história, nós temos que examinar. Terceiro lugar, a teologia
teologia do evento. Você tem que saber a teologia. O que é a teologia? Princípio de interpretação bíblica que toma por parâmetro as doutrinas sistemáticas pelos estudiosos da Bíblia. Aí, o que você tem que fazer? Pesquisar como pensa o outro teólogo. Você está estudando o texto, tá certo? Aí você tem, poxa, o que eu acho sobre isso aqui? Eu achei um monte de coisa, mas vou procurar saber o que um outro teólogo sabe disso. Você tem que pegar a informação com ele. Como é que eu vou pegar essa informação com o teólogo? Eu vou no meu pastor, eu vou no professor que é mais experiente que eu, ou então vou na internet, ou então vou no outro livro, para saber o que aquele outro teólogo pensa sobre aquele texto. Eu vou ter o quê? Eu vou ter várias opiniões, eu não vou ter só a minha, sobre aquele texto. Então, eu tenho que ler só a Bíblia? Não, eu tenho que ler outros livros que falam daquele assunto. Vamos supor, tem meu livro sobre oração ali, né? Livro sobre oração, tá? Se você for ver atrás do meu livro, dá para pegar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Eu escrevi esse livro aqui recentemente. Oração e intercessão, a chave da vitória. Está ali o banner. Para eu escrever esse livro, o que eu tive que fazer? Estudar. Mas eu estudei só a Bíblia? Não. Eu estudei outros livros. Aí, atrás do meu livro, tem a bibliografia. Da onde eu pesquisei. Aonde eu fui buscar argumento, onde eu fui achar argumento para eu escrever meu livro. Instituto Bíblico Vida Eterna, Bíblia de Estudo Thompson, Bíblia Explicada, Concordância Bíblica, Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira, essa eu estou vendo aqui, livro Orando a Palavra de Valnice Milhones, livro A Oração Eficaz de David Elichu, e também o livro Quarta Dimensão do pastor David Elichu. Aonde eu fui buscar argumento para escrever esse livro? Em outros livros. Onde você vai buscar argumento para fazer uma pregação? Na Bíblia e em outros livros. Pesquisar. Você tem que gastar tempo com pesquisa. Porque tem gente que ele quer pregar, mas ele tem preguiça de estudar. Se você tem preguiça de estudar, então você não vai ser um bom pregador. O bom pregador é aquele que não tem preguiça de estudar. Ele tem que ter Bíblia, ele tem que ter dicionário, ele tem que ter caderno de anotação. Ele tem que ir para a igreja anotar tudo que ele ouviu. Tudo que ele ouviu, ele tem que anotar. Se você, e você, quando anota, você influencia os seus colegas a fazer a mesma coisa. Se você vem para a igreja só com a Bíblia, e não vem com caderno de anotação, não vem com nada, você tem que anotar. Você quer ser um pregador. Você não quer ser um pregador? Então você tem que anotar. Eu não vou para congresso, eu não vou para conferência, eu não vou para seminário sem levar meus cadernos de anotações. Levo, porque aquilo, poxa, vai me enriquecer. Então, outra coisa que eu quero falar. Se você quer ser um grande pregador, mas você não quer gastar horas preparando a tua mensagem, vai ficar difícil para tu. Um atleta, para ele competir 10 minutos, 20 minutos, ou 40 minutos que um jogador de futebol gasta, quantas horas por dia tem que treinar? Quem que já praticou? Treinar dia. Ele tem que treinar no mínimo 6 horas por dia. De 4 a 6 horas por dia. Todos os dias. Até o dia da competição. Até o dia que ele for fazer. O dia que ele for competir. Não tem como um atleta ele participar de uma competição sem ele treinar antes. Você vai fazer isso, Vai dar ruim, vai perder. Você não pode subir no altar
começar um sermão sem que você tenha gasto horas, horas e horas e horas estudando aquele texto. Tem texto que você vai precisar de um mês para pregar 40 minutos. Pesquisa, 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 olha daqui, olha dali, anota daqui, anota dali. Você vai pregar só 40 minutos, mas você vai precisar de muito tempo para poder estudar. Para quando chegar lá, além do Espírito Santo, que você vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus, além do Espírito Santo, você vai preparar. Deu para entender coisa? Então você não pode simplesmente, vamos dizer assim, o Espírito Santo, eu vou ler um texto aqui, irmão, eu não preparei nada não, mas eu vou ler aqui um texto e vou pregar. Pregar o quê? Ele não tem informação suficiente, ele não tem conhecimento daquele texto suficiente para poder pregar. Pode ser que um dia você se dê bem, naquele dia Deus está contigo, sei lá, e pode ser que saia bom naquele dia, pela graça do Espírito Santo. Mas você não pode confiar nisso, você tem que confiar também no seu treinamento, você tem que confiar na sua performance, você tem que preparar. Então, eu gosto muito de dar o exemplo do artista, por exemplo, que é o artista. Quem faz novela, por exemplo, ele pega o texto assim, o diretor, o autor da novela, do filme, tu vai interpretar esse papel aqui e vai lá. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que saber interpretar, ele tem que fazer um laboratório. Para o cara fazer uma cena de 5 minutos, ele demora meses para poder concluir aquela cena. Às vezes até anos, né? Ele tem que ter o quê? Um preparo. Então, veja bem, o músico, o cantor, o cara faz sucesso aí, canta a beça, é um músico profissional, está fazendo um sucesso. Por que ele faz sucesso? Porque ele treinou, porque ele se preparou para aquele negócio. Ele não pode simplesmente chegar lá e querer ser um cantor sem se preparar. Ele tem que ter curso de voz, fonoaudiólogo, ele tem que ter preparado, ele tem que ter tudo. Ele tem que ter uma pessoa que cuida da aparência dele. Se ele for um escritor, ele tem que ter alguém que cuide da roupa dele. Tem que ter alguém que cuide da alimentação dele. O cara que é atleta, por exemplo, ele não pode dormir a hora que ele quiser. Ele não pode perder noite de sono. Ele não pode comer o que ele quer. Ele tem que comer de acordo com o nutricionista. O pregador do mesmo jeito. Se você for um pregador que sofre de alguma doença, ou que é obeso, ou que tem pressão alta, ou diabetes, ou qualquer outra coisa, você não pode chegar lá doente. Você tem que chegar lá bem. Mas como é que você tem que fazer? Se cuidar. Então, o pregador, ele tem que ter essas bases para interpretar um texto. Ok? Outra coisa que é importante aqui, que eu não posso deixar de falar para você. Você tem que ter, quarto, texto e contexto. Deixa eu te informar, o que é o texto? É o que está na cara. O texto é isso aqui. O que é o contexto? É o que vem antes e o que vem depois do texto. Deu para entender? Você tem que ter o texto e o contexto.
Contexto é o que vem antes e o que vem depois do texto. Deu para entender? Então vamos supor, a pessoa quer ser um pregador e quer interpretar o texto, mas ele só quer ler aquele pedacinho. Ele tem que ler a passagem toda. E não é só aquele pedacinho. O que é o contexto? É o que vem antes do texto e o que vem depois do texto. Então você tem que ter um conhecimento do que vem antes e do que vem depois. Deu a entender? Agora, quantas vezes eu devo ler o texto e o contexto? Quantas vezes eu devo ler? Quantas vezes for preciso, de 10 para cima. Se eu estou estudando aquilo, eu tenho que ler de 10 para cima, porque eu tenho que botar na minha cachola aqui, na minha mente, toda a informação daquele texto. Eu tenho que saber ele até de qual se for o caso. Eu leio assim às vezes. Eu estou em casa preparando, aí eu fico lendo, em voz alta. E de preferência andando, porque você precisa saber falar andando. Melhora a sua dicção, melhora a sua inspiração. Tá? Agora, você também tem que saber, eu estou aqui parado, não estou? No máximo eu vou aqui, não vou? No máximo eu vou aqui. Por que eu tenho que só ir até aqui? Porque eu tenho uma câmera voltada para mim. Então, se eu for para lá, eu vou sair do meu quadro de ação. Então, eu tenho que pensar também nisso. Eu estou falando com o meu público. Então, eu tenho um espaço onde até eu posso ir. Eu só posso ir aqui e posso ir ali. Então, presta atenção. Você tem que saber se locomover. Você tem que saber encarar o seu público. Nunca fale de olhando só para cima, ou olhando só para baixo, ou olhando só para a direita ou só para a esquerda. Você tem que olhar para o seu público. Mas também não bote o olho somente em uma pessoa do auditório. Porque vai parecer que você está olhando só para aquela pessoa. Então o teu olhar tem que ser panorâmico. Você tem que olhar para todo mundo. De vez em quando você fica os olhos em alguém para chamar a atenção daquela pessoa. Se por acaso você perceber que ela está distraída ou alguma coisa, e continua a tua mensagem. Mas o texto e o contexto é importante. Você tem que ler várias vezes. Saber o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, vou voltar aqui. A parábola do filho pródigo. Não tem a parábola do filho pródigo? O início da parábola é interessante. Porque começa mostrando que tem alguma coisa antes daquele assunto. Entendeu? Então você tem que saber o que vem antes da parábola. A parábola da dracma perdida. O que vem antes da parábola da dracma perdida? A parábola da ovelha perdida. Você tem que saber o que tem antes daquilo que você está falando. Você tem que saber o que vem depois do que você está falando. Agora, é importante esse contexto também, para você analisar texto e contexto, para você saber essas coisas todas e, além do mais, você saber que muitas vezes o livro, por exemplo, o livro de Mateus, não é só porque Mateus está na frente que foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, porque não foi. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João não foram os primeiros livros do Novo Testamento. Porque o primeiro autor do Novo Testamento foi Paulo. A Bíblia não está escrita por ordem, não está agrupada por ordem cronológica. Ela está agrupada por ordem de assuntos. E qual é o assunto do Novo Testamento? Nascimento de Jesus. Por isso que Mateus está lá na frente.
Mas Mateus foi escrito 56 até 66 depois de Cristo. Paulo estava escrevendo antes de Mateus ainda. Mas por que as epístolas estão lá atrás? Por que as epístolas estão antes? Porque ela está no ordem de assunto. Por que Gênesis está na frente na Bíblia? Por que Gênesis está na frente? Porque fala da criação, mas não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Dizem os teólogos, historiadores, que o primeiro livro escrito na Bíblia foi o livro de Jó. O primeiro livro do Antigo Testamento foi escrito por Moisés e foi o livro de Jó. Ué, não foi Gênesis? Não. O Gênesis foi escrito depois de Jó. Agora, por que está na frente? Porque fala da criação. Por isso que está na frente. Não que foi escrito primeiro. Tá certo? Deu para entender essa? Tudo começou. É porque tudo pode escutar. Por isso foi botado aqui. Não era botado. Se não, já pensou se Gênesis estivesse no meio? Para dar sentido a história. Para dar sentido. Contextual. Senão... Já pensou se Gênesis estivesse no meio da Bíblia, ou no final, lá em Apocalipse? Ninguém entendeu, né? Alguém entendeu alguma coisa? Então, esse contexto é muito importante que você saiba e que você conheça. Amém? E outra coisa, contexto bíblico histórico. O que é o contexto bíblico histórico? Está aqui, ó. É o que? Contexto bíblico histórico. O que é o contexto bíblico histórico? É o contexto bíblico que realiza-se na própria Bíblia. O contexto histórico leva em consideração a época em que o autor escreveu. Em alguns casos, a própria Bíblia oferece o contexto histórico, mas outros é preciso recorrer a livros que abordem questões culturais e históricas. Amém? Deu para entender até aqui? Nós vamos dar um intervalo, tomar um cafezinho, depois a gente volta com a próxima aula, ok? Então, vamos dar só uma pausazinha aí, que já já nós vamos voltar. Depois vocês podem, no intervalo, fazer algumas perguntas e a gente poder estar acrescentando aqui para vocês, ok? Na volta, vai preparar uma pergunta no intervalo, tá? Para a gente, pode encerrar aí, né?